Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e juntos com a gente para nossa melhor aula de todas, tá aqui a Jéssica, dê um oi para ela. Vem com a gente, vamos aprender muito, vamos viajar na história do Brasil do final do século XX. Parece muito tempo? Não, vamos falar dos anos 1990 no Brasil. Venha com a gente, porque nessa aula nós vamos compreender como o sucesso do Plano Real, uma mudança na moeda, no pacote econômico brasileiro, contribuiu para a eleição de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil e como foi o seu primeiro governo como presidente do Brasil aí em meados dos anos 1990. Vamos entender as principais características deste primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, também conhecido pela sigla FHC, Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998. A imagem na sua tela, aliás, do lado direito, mostra aí essa passagem de governo entre Itamar Franco, o presidente que saía, e Fernando Henrique Cardoso, com a faixa presidencial, assumindo o governo como presidente do Brasil. E para a gente se aquecer para as nossas aulas, vem com a gente para duas perguntinhas bem espertas aqui para você lembrar de conteúdos que você já aprendeu. Primeiro, você lembra o que ocorreu com o presidente Fernando Collor no final de 1992? Traduzindo, como terminou o governo dele? Segunda questão, você lembra qual foi a principal medida tomada pelo governo Itamar Franco, o sucessor de Fernando Collor? Lembrou disso? Vamos lá. Primeiro, Fernando Collor sofreu um processo de impeachment que terminou ali em dezembro de 1992. Ele foi impedido de continuar governando, perdeu seus direitos políticos por 8 anos, acusado aí de ligações com corrupção. Ainda, o vice-presidente Itamar Franco assumiu o governo no lugar de Fernando Collor e assumiu com a ideia de criar um governo mais unido, unindo várias forças políticas do país, e seu governo também marcado pela criação do Plano Real. O Plano Real foi idealizado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e devido ao sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso candidatou-se à presidência da República nas eleições disputadas em 1994. Ok? Lembrou disso? Plano Real, fim do governo Fernando Collor? Boa! Muito bem. Então, a mudança da moeda, a criação do Plano Real, inicialmente foi vista com desconfiança pela sociedade, mas aos poucos, controle da inflação ganhou a confiança dos brasileiros, então, a partir do Plano Real. Por que a população estava vendo com desconfiança o Plano Real no seu início? E qual foi a importância no aspecto econômico do Plano Real? Primeiro, planos econômicos anteriores eram lançados como que do dia para a noite, da noite para o dia. A população era avisada que estava mudando a moeda, cortando zeros, mudança muito grande na vida das pessoas. Com o Plano Real foi diferente. Ele foi anunciado ainda em 1993 para entrar em vigor em 1º de julho de 1994. Então houve tempo de debates na sociedade. Houve, no início de 1994, uma unidade de transição de moeda para a população se acostumar com a nova moeda. Então houve tempo e preparação, mas diferente de moedas anteriores que eram muito rapidamente lançadas. Então inicialmente gerou desconfiança, mas esse debate a população recebeu bem o Plano Real. Mudanças no aspecto político contribuiu para a chegada de Fernando Henrique Cardoso com força na eleição presidencial de 1994. Aqui você tem na sua tela aí os candidatos a presidente do Brasil em 1994 e, após a votação, o resultado dessa eleição. Fernando Henrique Cardoso aparece na primeira linha, venceu as eleições presidenciais ainda em primeiro turno. Ele recebeu 54,24% dos votos. Ou seja, ele recebeu mais do que 50% dos votos válidos pela regra eleitoral, que ainda é vigente atualmente
Quando um candidato recebe, ainda em primeiro turno, mais de 50% dos votos mais um, ele já é eleito diretamente. Se nenhum candidato tiver mais de 50% dos votos mais um, os dois candidatos melhor votados vão para um segundo turno, ok? Aspectos políticos que ainda são vigentes no Brasil atualmente. O governo Fernando Henrique Cardoso, marcado já início por essa palavra em destaque para você, neoliberalismo, compromisso de manter a estabilidade do plano real, reduzir gastos públicos e reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho do governo na vida e da economia, da sociedade. Em vez de um Estado interventor, um governo empreendedor, criador de empresas, que como era na era Vargas, o governo Fernando Henrique Cardoso defendia o chamado Estado mínimo. O que é isso, Estado mínimo? Mínimo, menor possível. Estado mínimo é quando passa para iniciativa privada bens e serviços. O Estado, ele se preocupa mais com saúde, educação, segurança e saneamento. Então, iniciativa privada para bens e serviços e o governo, o Estado se preocupa aí com o que é essencial na vida da população. O Estado deixa de criar empresas. A competição econômica fica para a iniciativa privada. A política de redução de custos do governo Fernando Henrique Cardoso marcou muito esse governo. Serviços e servidores públicos tiveram gastos reduzidos. E houve uma continuidade do programa de privatizações que já havia sido iniciado por Fernando Collor e continuado por Itamar Franco. Aliás, na sua tela está aí o logo do governo Fernando Henrique Cardoso com o slogan "Trabalhando em todo o Brasil". Então essa era a logomarca que aparecia nas obras e nas ações do governo. Principal ideia então inicial do governo Fernando Henrique Cardoso: reduzir os custos do Estado. Redução de custos, incluindo aí privatização de empresas do governo que eram vendidas para a iniciativa privada. A fim de reduzir esse tamanho, acelerou privatizações. Lembra? Iniciadas no governo Collor. Para isso, o governo conseguiu aprovar no Congresso mudanças na Constituição. Entre essas mudanças nas leis, a quebra do monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações. Então, houve uma mudança na lei e permitiu-se que, na área do petróleo, não apenas uma única empresa, no caso a Petrobras, agisse no campo do petróleo. No campo das telecomunicações, quebrou o monopólio. Não apenas a Telebrás agiria no campo das telecomunicações, mas empresas privadas também poderiam agir. Com mudança da lei, portanto, um bom relacionamento com o Congresso, o governo Fernando Henrique Cardoso pôde avançar nas privatizações. Um dos exemplos, como até mostra a imagem no canto da sua tela, é a da privatização da Vale do Rio Doce, uma gigante mineradora que foi privatizada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Exercício para a gente conversar? Acompanha comigo a leitura do texto. O presidente Fernando Henrique Cardoso resumiu: é o fim da era Vargas e a introdução da reengenharia no governo. Palavras dele: é chegado o momento de começarmos a separar a função regulatória e a fiscalizadora, tarefa do Estado, da ação de investimento e da competição, afirmou Fernando Henrique Cardoso numa reportagem do jornal Folha de São Paulo em fevereiro de 1995. Pergunta para você: em relação a qual princípio da política econômica o Fernando Henrique Cardoso se distancia da política adotada por Getúlio Vargas? Em qual área?
Você se lembrou aí durante o exercício das características da política do governo de Getúlio Vargas. Intervenção, um governo que criava empresas na área de infraestrutura, principalmente, para incentivar a industrialização do país à época. Já o governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela própria frase, como ele diz na entrevista, uma função fiscalizadora, fiscalizar essas empresas privadas, e uma função regulatória, regular, organizar o funcionamento dessas empresas em áreas importantes, como no caso das telecomunicações e do petróleo. Portanto, governo Fernando Henrique Cardoso, a competição econômica fica para empresas da iniciativa privada. O governo tem a função de fiscalizar e de criar regras para esse funcionamento. Diferente de Getúlio Vargas, onde o governo criava empresas, as chamadas empresas estatais. Ok? Prosseguindo, exatamente nessa área de privatização, tirar do poder do Estado empresas e passar para a iniciativa privada. Os debates eram muito grandes durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Grupos contrários e favoráveis debatiam sobre privatizações. E esses debates iam desde questões trabalhistas, passando até mesmo pela eficiência e pela qualidade dos serviços que chegariam até a população. Dentre esses debates, vários protestos, como esse que aparece aqui na tela, uma manifestação contra o leilão da mineradora Vale do Rio Doce, protesto esse que aconteceu no Rio de Janeiro em 1998 contra a venda da empresa. Então, vários desses protestos acontecendo pelo país. Grupos favoráveis e grupos contrários. Os grupos favoráveis defendiam algumas ideias, como por exemplo, o dinheiro obtido iria para diminuir a dívida pública, a dívida do governo. Então, diminuir a dívida. Haveria maior chance de corrupção e de trocas de favores em empresas estatais. Empresas públicas, a chance de corrupção, a chance de troca de favores seriam maiores do que em empresas privadas. Outra ideia defendida pelos grupos favoráveis. A função do Estado não é administrar empresas. A função do Estado é regular, organizar as empresas. Com a iniciativa privada, essas empresas seriam mais eficientes e ofereceriam serviços melhores à população. Então, ideias aí favoráveis à privatização. Melhor funcionamento, menor chance de corrupção, maior eficiência, e não seria a função do Estado ser dono de empresa. Já grupos contrários à privatização das empresas defendiam outras ideias, como por exemplo, esse dinheiro obtido, ele não seria usado para diminuir a dívida pública. Ele não seria usado para isso. Na verdade, a dívida pública aumentou durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Houve um aumento da dívida pública. Na prática, não se confirmou a diminuição da dívida. As tarifas de serviços públicos aumentaram ao invés de diminuir. Então, o valor pago pela população aumentou para ter esses serviços. A venda de estatais de empresas do governo faria o Brasil perder soberania e ainda desnacionalizaria a economia. Ou seja, a nossa economia poderia ficar refém de empresas estrangeiras dominando os serviços públicos. Muitos serviços ficariam caros e poderiam piorar. Então você tem um debate, grupos favoráveis, grupos contrários, debatendo as privatizações do Brasil, mas elas prosseguiram no governo de Fernando Henrique Cardoso. Exercício para você, dê uma olhada nessa capa do jornal O Globo, de julho de 1998. Está tratando da privatização das empresas de telecomunicações. Teles são privatizadas por 22 bilhões e o ágio, o aumento de valor, chegou a 63%. Portanto, um sucesso. Quais os principais argumentos usados durante o governo de Fernando Henrique Cardoso para justificar a privatização das empresas estatais? Quais os principais argumentos que defendiam a privatização? Responde aí.
Argumentos favoráveis às privatizações. Lembrou de alguns deles? Para te ajudar a lembrar de alguns desses argumentos. Primeiro, o dinheiro obtido seria usado para abater a dívida pública brasileira. Outros argumentos: empresas privadas teriam menor chance de corrupção e de trocas de favores do que empresas estatais. Outro argumento ainda usado para isso seria de que a função do Estado não é administrar empresas. A função do Estado é atuar nas áreas de educação, de segurança, de saúde. As empresas privadas seriam mais eficientes e poderiam oferecer melhores serviços à população, exatamente porque é a sua especialidade, a competição econômica, oferecer serviços e produtos para a população, diferente da função do Estado. Esses são os principais argumentos aí favoráveis, então, à privatização das empresas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Conseguiu perceber, criança? Boa! Prosseguindo, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso, outros acontecimentos importantes. Um deles, a sanção, a criação da LDB na área da educação. O que significa a LDB? Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. Essa é a lei aí que regulamenta o funcionamento das escolas, da educação no Brasil. É a lei que dá todas as diretrizes, a linha que a educação brasileira deve seguir. Aprovada, portanto, em 1996, uma mudança, então, na área educacional brasileira e que foi iniciativa de Darcy Ribeiro, um importante sociólogo brasileiro que à época era senador pelo Rio de Janeiro. O artigo 2º da LDB, por exemplo, determina que, acompanha comigo o artigo 2º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Portanto, diz que em qualquer momento, em qualquer lugar, você está disponível a aprender e todos os lugares e todos os momentos podem te ensinar. Tanto na família, quanto na escola, quanto em expressões culturais, artísticas da sociedade. Portanto, tira um pouco a ideia de que apenas na escola, mas em todos os momentos da sua vida, a educação está presente e deve ter função na sua vida. Uma mudança na educação brasileira. Outro ponto importante, na área do trânsito, a criação do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 1997 e que entrou em vigor a partir de janeiro de 1998. O Código de Trânsito Brasileiro modernizou as normas de conduta, infração e penalidades, as punições, para os diversos usuários do trânsito. Então ela deu uma modernizada nos aspectos principalmente da área de segurança, com um objetivo inicial: diminuir o número de acidentes e de vítimas desses acidentes de trânsito. O artigo 1º, no seu inciso 2º, diz: o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Portanto, você percebe aí uma outra característica desse período do Brasil, de leis voltadas aí a modernizar tanto a educação quanto o trânsito brasileiro, oferecendo melhores condições e mais direitos para todos os brasileiros. Exercício para a gente conversar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique venceu a disputa eleitoral de 1994 ainda no primeiro turno e teve mais de 50% dos votos. Pergunta: em quais pontos principais se baseou a campanha presidencial do Fernando Henrique Cardoso?
E aí, criança, uma questão aí para você resumir basicamente essa nossa aula, né? Então, você conseguiu lembrar aí em quais pontos principais se baseou a campanha do Fernando Henrique Cardoso e que ele conseguiu vencer essa disputa eleitoral lá de 1994? Ele teve um grande sucesso e teve notoriedade nacional, ficou conhecido nacionalmente como o ministro da Fazenda responsável por implantar o Plano Real no Brasil, o novo modelo econômico, que teve como grande sucesso diminuir a inflação, aumentando o poder de compra da população. Então, o sucesso do Plano Real, primeiro ponto. Ainda, a promessa de controlar os gastos públicos, portanto, evitando problemas de corrupção, de desvio de dinheiro público, tendo um melhor controle desses gastos e uma maior eficiência do governo. Era essa grande promessa eleitoral do Fernando Henrique Cardoso, além, claro, da garantia do sucesso do Plano Real. Crianças, o que nós estudamos nessa aula de hoje? Na aula de hoje, você viu que o sucesso do Plano Real ajudou na eleição de Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994. Ainda, o seu governo é marcado por uma agenda neoliberal, em contraposição, em contraste com um modelo famoso da história do Brasil, do modelo de Getúlio Vargas, que era de um governo, um estado que fazia intervenção na economia, criava empresas estatais. Com Fernando Henrique Cardoso, a ideia de diminuir o tamanho do estado, a ideia de um estado mínimo. Exatamente por isso, deu continuidade à política de privatizações iniciada por Fernando Collor e continuada por Itamar Franco, que prosseguiu com Fernando Henrique Cardoso e gerou amplos debates na sociedade em torno das características dessas privatizações das empresas. É isso, crianças. Ficamos por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!